Lala Tov, irmãos. Boa noite, tudo bem? Eu recebi um estudo hoje fantástico sobre os manuscritos do Mar Morto, que fala sobre uma profecia do profeta Zadok, né, que está nas cavernas de Qumran, e fala sobre os bajuladores dos últimos dias que enganariam muitas pessoas com ensinos, mestres, né? Pessoas que ensinam as pessoas que estão fazendo discípulos, e eles seriam bajuladores. Eu queria ler para você esse estudo curtinho, que é um manuscrito de Qumran, que fica na caverna, que vocês vão ver aqui, ó. Tem até o número dele, que é 4Q 169 Col 2.3, né? Que é exatamente sobre Tzadok. Eu vou ler, eu traduzir aqui para o espanhol, e eu vou tentar falar para vocês em português, que nós estamos vendo agora, nesses dias, pessoas que estão se levantando e bajulando o judaísmo rabínico. Eu sou pró-Israel, eu defendo as duas casas de Israel, Yahudá e Efraim. Eu tenho uma ravá pelos meus irmãos judeus, pelos meus irmãos efraimitas que estão perdidos, mas no meio desse contexto todo, eu não posso de forma alguma, e você também não pode de forma alguma concordar com o judaísmo farisaico do primeiro século, com as alahot, as traduções humanas que eles colocavam acima da Torá. E uma coisa que eu vi que é importantíssimo, que eu vi que tem fundamento, de uma pessoa que também medita sobre a Torá, uma vez que eu ouvi, foi que se aquela geração fosse uma geração boa na época da destruição do templo, se aquela geração fosse uma geração kadosh e que seguisse o nosso Criador, jamais Yahweh Tsevaot teria permitido que eles invadissem Jerusalém. Roma tinha invadido Jerusalém e destruído o templo. Aquela geração não tinha crédito realmente nenhum. Tudo isso já estava predito nos livros proféticos, a destruição do templo. E nós sabemos que a Torá, quando o nosso povo é destruído, quando o templo é destruído, é quando o povo está em pecado. Então quem cuidava do templo, quem cuidava, infelizmente, do serviço do templo, eram pessoas corrompidas pelo romanismo, aqueles que escolhiam os sacerdotes para fazer o serviço do templo. Está no Talmud, relatado até no Talmud, onde estava terrível o pecado, que as pessoas eram compradas, né? Igual Brasília hoje, as pessoas compram as pessoas por troca, né? Elas colocam gente na política, em cargos específicos por troca, por corrupção. Então naquela época estava acontecendo isso. Eu vou ler essa profecia de Zadok, de Qumran, e eu espero que você tire suas conclusões, né? Tem pessoas seguindo idolatria ao judaísmo rabínico, farisaico, e infelizmente estão caindo nas armadilhas dos antimissionários, que é um grupo específico do judaísmo, que ele descaracteriza todas as profecias messiânicas por uma cegueira espiritual que foi dada a eles, para que eles não consigam enxergar o Mashiach, né? Mas há muitos e muitos judeus que nós consideramos que não fazem parte desse grupo antimissionário. Existem judeus messiânicos, né, que não fazem parte disso. Então tome muito cuidado com o que você escuta, com líderes, e eu aconselho a você nesses últimos dias a buscar pessoas honestas, pessoas que estão estudando a Torá há muito tempo, pessoas de testemunho, mas não busque judaísmo rabínico. Cuidado com o judaísmo messiânico, que a maioria deles corrompe a mente das pessoas porque segue essas alahot do judaísmo tradicional. Então muito cuidado com isso, ok? Eu vou ler para você rapidinho uma profecia de Zadok, Qumran: o remanescente de Efraim será para os falsos mestres nos últimos dias. A seguinte discussão de áudio em 4 partes, que esse aqui é um vídeo de 4 partes, eu vou só ler o resumo, né?
que se inspira nessa profecia de Zadok, que está em total acordo com os profetas das Escrituras e as profecias de Yahushua. Explora alguns preceitos escriturais significativos que nos ajudam a desenrolar o dom espiritual do discernimento necessário para identificar se o mestre ou um ensino é realmente verdadeiro, é um ensino que coleta, né? Vou colocar aqui essa palavra em português, que é um ensino. Deixa eu ver essa palavra aqui que ele coloca para me traduzir. É realmente um verdadeiro coletor, um servo, um coletor servo do ministério do Altíssimo, né? Deixa eu voltar aqui agora para você acompanhar. Então você tem que ter ciência, que você tem que ter discernimento dos mestres, até a gente que está ensinando, você tem que ter discernimento para ver se a gente está equivocado ou errado. Existem duas coisas diferentes. O equívoco é quando você tenta acertar e você pensa que aquilo está certo, e você entende que aquilo está certo, mas aquilo não está certo. E o errado é quando aquilo é errado mesmo, e as pessoas seguem o erro. Um equívoco é quando a pessoa se equivoca, ela passa por cima de detalhes que seduzem ele ao engano. Então, eu espero que nós todos que estamos ensinando, todos nós, nossos líderes e as pessoas que estão eminentes ensinando a Torá, que elas possam estar equivocadas e não erradas. Então, se eu estiver equivocado, não tem problema nenhum em estar resgatando a minha fé, a minha emuná, para que eu possa seguir a vontade do Criador. Mas, infelizmente, o judaísmo rabínico, o antimissionário, eles estão errados, não estão equivocados. Eles sabem que existem coisas que dão direto ao Mashiach, mas eles não conseguem compreender que aquele homem, entre aspas, né, vindo do Shammai, poderia cumprir todas as profecias que eles estavam esperando. Ok? Aí ele fala assim, em Ezequiel 20, versículo 34, está escrito assim, e os tirarei do povo, do meio do povo, e os congregarei dos países em que estão espalhados, com mão poderosa, com braço estendido e com furor derramado. Olha, o Criador disse que ia tirar essas pessoas, né, do meio dos povos, tanto Efraim como em Yahudá. Efraim está perdido porque não conhece sua identidade. E Yahudá está perdido também porque não está mais na terra e seguindo tradições humanas. E pior, eles não têm o Mashiach como expiação dos seus pecados, né? Então, Isaías também profetizou que nos últimos dias regressará um remanescente arrependido. Isaías 10, 22. Uma narração similar foi expressada por Yahushua, que é o Melquisedeque, em sua parábola do filho pródigo, filho perdido, que finalmente regressa à casa de seu pai e é restaurado. Está em Lucas 15, 11 a 32. Depois você lê lá. Falando profeticamente para que isto suceda, ocorra nos últimos dias, ou na última geração, a congregação da oliveira, que é conhecido todo Israel como uma oliveira, se deve esperar que haja um significativo despertar. O que se espera dele é um significativo despertar espiritual para discernir o que a autoridade de Yahuwah, a verdade e a autoridade de Yahuwah e o autêntico ministério do Ruach, do sopro, do Espírito de Yahuwah, em rechaçar imitações, enganos de aqueles aos que o Zadok nomeou como o nome de buscadores, um título de buscadores de adulação. Esse Zadok, ele era eles eram pessoas que cuidavam, né, Zadok do calendário, os filhos de Zadok, e eles colocaram isso lá no manuscrito do Mar Morto, deixaram escrito que nos últimos dias estariam pessoas sendo levantadas que eram buscadores de adulação, eles gostavam de ser adulados. Então, o judaísmo hoje, infelizmente, gosta de ser adulado e está sendo adulado por efraimitas, que estão retornando à origem israelita, e eles estão sendo seduzidos por essa secta, esse partido farisaico para esconder das pessoas o Mashiach ben David, ben Yosef, que muitos têm negado, né?
Então, Zadok chamou eles de buscadores de adulação, os que buscam ser adulados. Sem esse trabalho espiritual autêntico e qualitativo, o remanescente não seria despertado a discernir o falso do verdadeiro em um mundo de grande escuridão e engano. Quer dizer, se não tiver o Ruach do Criador nos últimos tempos, nós vamos ser enganados. E eu tenho 15 anos caminhando aí, desde 1993, em 1994, comecei a resgatar a minha vida espiritual. E eu vi muitas coisas que destruíram as pessoas. Pessoas viraram ateias, pessoas não creem mais no Mashiach, pessoas duvidam de tudo, de todos, pessoas não conhecem a Torá e ensinam contra a Torá, pessoas dizem que seguem a Torá e alguns mandamentos eles dizem que não precisa mais. Enfim, milhões de coisas nós temos visto, né? Evidentemente, esse despertar espiritual deve necessariamente preceder ao remanescente que tem a habilidade forte de, coloca assim, exercitar um discernimento são e logo, 2, despojar sem temor a todos os falsos mestres e falsos ensinos das tradições religiosas dos homens. Mistério da Babilônia. Quem esteve na Babilônia? Nosso povo judeu, da casa de Judá, e herdou essas tradições pagãs da Babilônia, e eles são conhecidos hoje como os homens que se assentam na cadeira de Moisés, de Moshe. E eles pegam a Torá e fazem dela o que elas querem. Criam alahot, criam ensinos, dogmas contra a Torá, como se aqueles dogmas e ensinamentos fossem a própria Torá, e nós sabemos que não é. Continuando aqui, que esse mistério da Babilônia, que manteriam presos ao remanescente de Yahuwah. Quer dizer, eles fariam que essas pessoas que estão remanescentes ficassem presas. E hoje as pessoas não conseguem ter outro caminho, se não for o caminho do judaísmo tradicional. Se alguém for interpretar a Torá sem ser como eles não têm validade. Então hoje eu vi aí pessoas aí dizendo, agora nós estamos voltando e regressando, né? A origem judaica, estamos sendo ajudados, né? Nós não somos mais do judaísmo da unidade, nós somos agora do judaísmo, né? O Marcos Abraão disse isso no seu vídeo, ele falou isso. E agora ele tem um judeu tradicional como o único que pode ajudar ele para retornar na verdadeira origem judaica, não israelita. Então todo mundo que entra por esse caminho judaico, o abismo é muito grande. Então que Yahweh tenha piedade dessas pessoas, né? A gente não tem nada contra as pessoas, mas o que elas estão ensinando. E realmente isso tem mudado a mente de muitas pessoas. Então muito cuidado com isso. Aí nós vamos ver aqui. Em Yohanan, 1 João 4:1, está escrito assim: Amados, não creiam em todo espírito, se não provem que os espíritos se são de Elohim, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo. Você vê que falso profeta, ele fala em nome do Criador. Então essas pessoas que falam em nome de Hashem, que falam em nome de Adonai, que falam em nome de Jeová, que falam em nome do Eterno, essas pessoas estão representando o judaísmo rabínico. Eles não usam mais o nome de Yahweh Tsebaot, ou Yahweh Trigrama, ou até mesmo a forma Yahweh, né? Que é a forma posterior a Yahweh. Eles não usam o nome do Criador. E eles usam eufemismos para o Criador. E eles falam no nome desses eufemismos como se esses eufemismos fossem a verdade. Então, Yahweh Tsebaot não tem nenhum compromisso com pessoas que invocam outros nomes de outros Elohim. Então, nós temos que invocar o nome de Elohim, porque lá no livro de Oshea, né, vários livros também, até na Brit Hadashah, fala aquele que invocar o nome de Yahuwah será salvo. Não fala nome de títulos, não fala nome de eufemismos, né? Mas o judaísmo rabínico proíbe falar o nome do Criador, porque eles estão sobre o pecado da Babilônia. E todas as nações que viam os judeus na Babilônia em pecado, eles falam, não vamos mais falar o nome do Criador, porque nós estamos envergonhando o nome dele, e para que os goim não possam rir da gente. Então esse é o verdadeiro intuito do Shem HaMeforash, que é o nome impronunciável. Então qualquer grupo hoje, infelizmente, que não utiliza o nome do Criador abertamente, sim eufemismos,
ele precisa de restauração. Vamos continuar aqui. No tempo de Yohanan Ramatbil, ou João Batista, e de Yahushua, o Melquisedeque, Melquisedeque, os Talmidim apóstolos testificavam que tal despertar ocorreu entre um remanescente na Judéia antiga. Nos últimos dias, segundo o testemunho de Yahushua, seus apóstolos e os profetas, a expectativa é que um despertar arrependido de um remanescente separados, aqui está santificado, separado, purificado, os faça estar dispostos a regressar ao lugar de seu Pai desde os 4 cantos da terra. Os apóstolos Talmidim declaram que a palavra profética de Yahuwah é mais segura que os fundamentos da criação da terra. Olha que fantástico isso aí. É de notar que em seus escritos de Qumran, nas cavernas de Qumran, que o judaísmo rabínico não segue, que não tem nenhum reconhecimento disso, sabe que é verídico, mas não ensina, né? Ela fala muito sobre o Mashiach, ela fala muito sobre contra o judaísmo rabínico, que aqueles que fugiram para o Qumran viram que Jerusalém, Jerusalém estava corrompido, eles falaram, não, vamos ficar aqui no meio desses irmãos que o Criador vai mandar a destruição. Então eles foram os primeiros a sair de Jerusalém. Depois foram os Netzarim, eles fugiram para a cidade de Bela, né? E eles ficaram lá, porque o próprio Mashiach disse, ó, quando acontecer tudo isso, fujam para os montes. Então os Netzarim foram os primeiros a fugir da cidade. E o banho de sangue que ficou em Jerusalém do judaísmo tradicional, os fariseus, foram a morte e a destruição do templo e homens e mulheres e crianças dizimados. Por quê? Porque não estavam mais seguindo mais a Torá. Esse é a herança que o judaísmo tradicional deixa para os seus sucessores. Uma falsa interpretação da Torá e, infelizmente, uma violação aos mandamentos do Criador e o seu caráter. Por isso nós temos que orar para que o Criador tenha piedade do remanescente de Yehudá, de Judá, para que eles venham ser salvos também, né? Porque eles precisam também da salvação, da Yahshua, do Mashiach Yahushua. Eles precisam da Torá viva que desceu do Shammai. Olha que interessante aqui, irmãos. É de notar que os escritos de Qumran, o sacerdócio de Zadok, ó, que ele era um sacerdote, também foi testificado neste futuro despertar restaurador e discernimento crescente nos últimos dias do remanescente. O discernimento dos remanescentes crescendo nos últimos dias do remanescente. Somos aqueles que restou. Todos que estão buscando a sua fé, a sua emuná pura nas Escrituras, né? Em seu comentário sobre Nahum, está 4Q 169, colo 2.3, declara: os maus feitos dos buscadores de adulação serão rechaçados pelas pessoas sensíveis de Efraim e se aliarão ao verdadeiro Israel. Olha isso, irmãos. Zadok já falava de Efraim. Tem gente que não acredita das 10 tribos de Efraim que estão retornando hoje. Olha isso nesse manuscrito, nesse comentário, nesse manuscrito, né? Os maus ditos, deixa eu pôr aqui para você, traduzir para você, bem mais perfeito. Aqui, ó, os maus atos dos buscadores da adulação, eles serão rejeitados pelos simples povos de Efraim, e eles se aliarão ao verdadeiro Israel. Aleluia! Aleluia! Nós temos aqui, ó, esse banner que nós ensinamos, esse ensino das 2 casas, dos 2 paus. E aqui diz nesse manuscrito, lá de Qumran, que esses Zadoquitas, inclusive nós somos um grupo que nós estamos seguindo o calendário de Zadok, que nós vamos estar sempre postando o calendário mais aproximado que os israelitas seguiam. E Zadok, que eles cuidavam do calendário dos tempos, deixaram no manuscrito do Mar Morto como que era que eles contavam os dias, os meses e os anos, e eles seguiam um calendário solar e não seguiam um calendário lunar. Isso está nos manuscritos de Qumran. E o judaísmo tradicional instituiu a lua como um calendário lunar.
Então a gente tem que entender essas coisas para que a gente não seja enganado. Vou ler de novo. Os maus atos dos buscadores da adulação, eles procuram ser adulados, né? Eles serão rejeitados pelos simples povos de Efraim. Você vê que Efraim vai rejeitar essas pessoas que buscam adulação. Esses atos desses buscadores de adulação, que vivem querendo ser adulados, idolatrados, o judaísmo rabínico. Efraim não vai cair nesse. Os efraimitas verdadeiros, os remanescentes efraimitas, porque muitos estão caindo, mas os verdadeiros remanescentes nunca vão entrar nessa onda de adulação, de idolatria, judaísmo nenhum. Ok? Vou ler a última vez. Os maus atos dos buscadores da adulação, eles serão rejeitados pelos simples povos de Efraim. E eles se aliarão ao verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro Israel? São as 12 tribos. São um Israel restaurado, que tem a Torá como única base. Não tem alahá judaica, não segue Torá oral, Cabala, Talmud, ética dos pais, sábios. Não segue Shem HaMeforash. E não segue ensinos de homens. Nenhum tipo de judaísmo. Ele segue a Torá. Ele tem como base ser israelitas. Essa é a grande verdade. Que nesse manuscrito que Zadok escreveu no seu comentário sobre Nahum 4Q 169, colo 2, 3. Aí continua aqui. O verdadeiro Israel é a oliveira redimida, convidada e restaurada de Yahuá, que é redimida individualmente, um por um. Olha isso. Não é grupos grandes. Não é a maioria que está sendo restaurada. É um por um. Nós temos um irmão aqui no nosso projeto Imabite, que veio de Brasília, que é o irmão Luciano e seu filho Josué, que estão sendo restaurados um por um. Deixou Brasília, veio de caminhão para cá, com carro e caminhão, para deixar tudo, para querer viver uma vida da Torá. E eu conheço várias pessoas que estão sendo chamadas um por um. Não é milhares. A maioria das pessoas que entram em contato comigo diz que estão sozinhas, em casa, não tem ninguém. E o meu conselho para vocês é o seguinte, remanescentes de Efraim, que vocês continuem buscando e não caiam na tentação do judaísmo rabínico. Não entrem nessa furada, nesse barco sem o chão dele. A popa do barco, você vai afundar. Então, muito cuidado, ok? O verdadeiro Israel é a oliveira redimida, convidada e restaurada de Yahuá, que é redimida individualmente, um por um. Fantástico. Através da aceitação pessoal do sacrifício expiatório do Cordeiro de Yahuá, que é Yahushua, o primeiro nascido que ressuscitou de Melquisedeque de Yahuá, que é uma profecia que eles falavam lá nos manuscritos do Qumran, que o Melquisedeque, que ele seria uma prefiguração do Mashiach. Zadok relatou isso. Isso é coisa mais maravilhosa. Alguém já te falou isso alguma vez? O que está nos manuscritos do Mar Morto? Nas cavernas de Qumran? Que o Melquisedeque representava que ele ia nascer e ressuscitaria. Que ele ia ensinar novamente. Que ele não ia nas adulações dos falsos mestres. Continuem dessa forma, efraimitas, buscando a Yah. Seguindo a Torá, seguindo o Mashiach, honestidade, pé no chão, sem buscar bajuladores. Você vê a gente que se bajula, gosta de bajulação, saia do meio dessas pessoas, ok? Assim, nos últimos dias, o restante daqueles que se apegam em Yahushua, conforme descrito na parábola do filho pródigo de Yahushua, ainda que espalhados nas nações, deve experimentar um grande despertar espiritual, como descrito no tipo de sombra, no que está na sombra, né, no livro de Lucas 15:17, quando veio a si mesmo, né, uma efusão da piedade, do espírito do Ruach e do Hesed, favor imerecido de Yahuá, que chama de profundo até profundo, motiva o filho perdido a começar a procurar muitas coisas. As pessoas que estão no fundo do abismo, o Criador está despertando elas para que elas voltem à casa do Pai.
E não esqueça que nessa parábola o pai já estava todos os dias ali, que representava Yahua, que o filho pródigo era Efraim. E quando o filho, ele pensa, ele entra no profundo da sua vida e vê que ele estava perdido, ele fala, será que meu pai pode me aceitar? Muitos de vocês que estão ouvindo, será que o seu pai, Yahua, pode te aceitar? Sim, através de Yahushua. Porque nessa parábola, quando o filho pródigo, que representa Efraim, vem até o pai ele se ajoelha diante do pai. O pai tira o anel, que é a aliança da Torá, coloca a Torá, a aliança no dedo dele. E o pai diz assim, mande preparar o quê? Um cordeiro. Quem era esse cordeiro que foi preparado para Efraim, para o filho pródigo? Era Yahushua. Yahushua foi morto, o cordeiro foi sacrificado para Efraim. E quem estava em casa com ciúmes, e quando viu que o filho efraimita, o filho pródigo, estava voltando, ele ficou irado com o pai e foi discutir com o pai, e disse, pai, como é que você faz isso? Eu estou aqui com você, sempre te segui, e agora você dá atenção para esse rapaz aí que fez tudo isso para você, te desprezou, te largou, foi embora, o filho que quer deixar o pai, Efraim quer deixar a Torá, o Criador, foi isso que aconteceu. E você dá atenção para ele, e o pai vira Yahua Tsevaot com toda doçura e sabedoria, diz, filho, você está comigo todos os dias, e eu estou do seu lado, mas seu irmão estava perdido, e agora ele voltou. O judaísmo rabínico quer impedir que os goim, os efraimitas voltem para a Torá. Ele não quer que um efraimita, um goim, siga a Torá. Hoje a gente estava estudando uma paraxá, Kitetse, e diz que até o Ger, e tinha outros dois povos que poderiam ser recebidos em Israel, que tinham que cuidar deles, porque o Criador disse que eles, como eles eram escravos no Egito, eles também tinham que lembrar disso e receber essas pessoas, o Ger, né? Então, todos aqueles que querem retornar para a Torá, eles são como se fossem naturais. Mas o judaísmo rabínico não quer que você saiba a Torá, porque ele acha que só ele pode seguir a Torá. Então, muito cuidado, que esse ciúmes terrível do filho, dos dois filhos desse pai aqui, da parábola do filho pródigo, e Yahudá, que era o filho que ficou em casa, os judeus, que não reconhecia Efraim, essa briga dos cristãos e dos judeus nos últimos dias, né? E os edomitas se levantando, os muçulmanos se levantando para querer destruir tanto judeus como cristãos no mundo inteiro, e os judeus e os cristãos se unindo para sobreviverem. Essa é a grande profecia dos últimos tempos, que as duas casas de Israel vão se juntar na mão do Mashiach para sobreviver, ok? E para terminar, irmãos, está escrito assim, trabalhe para melhorar o dom espiritual do Ruach, de discernimento é vital hoje e uma parte significativa de nossa preparação arrependida, de preparação necessária e arrependida para poder estar no dia do engano que vem crescendo. Tudo começa com o coração do Ruach espiritual, coração puro, né? Tem um Ruach, que tem um amor, um ahavá, que se doa, né? Verdadeiramente e sinceramente para apoderar-se da verdade. Isso está em 2 Tesaloniquiá, que é Tesaloniquiá Bet, 2 Tessalonicenses 2:10, né? Louve a Yahuá, que o sacerdócio de Zadok nos lembra que o remanescente certamente será bem sucedido nesses últimos dias. Enquanto está tendo essas catástrofes de pessoas negando, louve a Yahuá, Bishem Yahushua HaMashiach, por você estar retornando nesses últimos dias, porque Zadok, lá nos manuscritos do Mar Morto, na caverna de Qumran, diz que vocês, que são efraimitas ou yahuditas judeus sinceros, não aceitam bajulação.
Não vão atrás dos pinguins de preto, dos homens que dizem que só eles têm a Torá, só eles que seguem a Torá e o resto não segue. Entre eles, o judaísmo tradicional, existe milhares de diferenças e eles se pegam entre si. Eu lembro que quando eu fiz a Brit Milá do Avner, o meu filho, primeiro, com o Dr. Décio Blucher, que vocês já ouviram falar, que é um judeu reformista que aceita fazer a Brit Milá de todos os israelitas, seja ele efraimita ou judeu, não importa. O que importa é ele cumprir o mandamento. Ele me disse uma vez uma piada que o judaísmo é assim hoje. Que tinha um judeu que estavam viajando de navio, os judeus, e o navio naufragou. E só ele conseguiu sobreviver. E aí ele foi parar numa praia. E aí ele ficou lá. Passado muitos e muitos anos, houve um resgate, viram ele lá de alguma forma, e chegaram lá na praia e viram ele. Só que ele tinha, nessa praia, ele fez assim uma divisa no meio, colocou uma casa do lado de cá e uma casa do lado de lá. Interessante que é duas casas, né? Agora que eu estou vendo isso, dessa piada. E perguntaram para esse judeu, por que você colocou aqui uma divisão de uma casa para cá e outra para lá? Porque ele falou assim, é porque eu ainda quero ver algo de errado para falar do meu irmão judeu, que eu quero brigar com ele, porque eu não consigo ficar sem brigar com ele, discordar dele. Por isso eu fiz uma casa para cá e outra para lá, para ele estar certo, para mim ver que eu estou certo e ele está errado. E eu todos os dias discutir com ele e não ter unidade. É assim que está o judaísmo. É uma piada até, mas é uma piada triste. Que o judaísmo não se junta entre si. Estão tentando se juntar, mas sem o Mashiach é impossível essa união. Estão esperando o falso Mashiach. E eu espero que o Mashiach, Ben David, Ben Yahuwah, Ben Elohim Chaim, o filho do Elohim vivo, Yahushua, aquele que desceu do céu, que não é homem, que não foi oferecido como sacrifício humano, porque o Mashiach não é um homem como eu e você. Ele não é como Adão, ele não veio do barro, ele não herdou o óvulo, nem o espermatozoide de Yosef, de Arosef. Ele é o pão vivo que desceu do céu e entrou no ventre. E o próprio Yahuwah de Sebaot diz que envolveu o ventre, envolveu Miriam, que deu um óvulo para ela, que um óvulo que cuidasse do Mashiach, que não era o dela, senão ela contribuiria com sangue com o Mashiach. Por isso que o Mashiach não tem sangue humano. Ele não pode ser um homem, metade Elohim. Ele não pode ser só 100% homem. Ele não pode ser 100% Yahuwah também, no sentido unicista da palavra. Mas ele era a representação, a manifestação, a Kenumá de Yahuwah, a manifestação dele em carne. Ele era a manifestação do Todo-Poderoso, a palavra viva, a Mirta, que a maior forma de manifestação da Torá viva foi através da Mirta, que é a manifestação de Yahushua aos homens. Não aceite bajulação. Morra sozinho na sua casa, com seu grupo, israelitas sinceros. Mas não vão atrás de gente para ficar bajulando você. Busque a Yahuwah. Siga o conselho de Zadok. Terminando aqui como que ele disse, ó, os maus atos dos buscadores da adulação, eles serão rejeitados pelos simples povos de Efraim, pelas pessoas simples, né? E eles se aliarão ao verdadeiro Israel. Existe um verdadeiro Israel e existe um falso Israel. O falso Israel é aquele que diz que todo judeu, só o judeu será salvo, que todos os israelitas são judeus. Isso é falsidade, é uma mentira. Existem 12 tribos. Cada uma delas tem um nome, inclusive Judá ou judeus. Israel são as 12 tribos juntas. Na mão de Ezequiel, capítulo 37 do Mashiach, que segura Yahudá e Efraim. Então, Yahuwah te abençoe e te guarde. E que você fique atento e busque o Ruach do Criador, para que nem eu, nenhum líder, nenhum rabino, nenhum sábio possa te enganar. Busque o Ruach de Yahuwah de Sebaot, ok? Shalom, shalom. E que Yahuwah, no nome de Yahushua HaMashiach, abençoe sua vida. Laila Tov, boa noite.